direitos e tal, e que hoje em dia parece que elas estão um pouco mais engessadas, os sindicatos são um pouco mais engessados. É verdade isso? Assim. Tem vários fatores, assim, mas é como tudo, assim, na sociedade, na humanidade, as questões são cíclicas, né? Claro. Elas avançam, retrocedem. Quando eu entrei, assim, no sindicato, né, nosso presidente, assim, ele era extremamente corporativista. E nós temos um problema nas polícias civis, que é essa guerra, por não ter uma carreira única, né? Ser uma instituição rachada em duas, né? Ou tu é agente ou tu é delegado. E antigamente, inclusive, tinha uma reserva de vagas para servidores que já eram policiais civis, né? Então, quando tinha concurso para delegado, um percentual das 50% das vagas era para quem já era policial. Então, disputavam. E acabaram com isso, né? Intencionalmente os delegados para eles se transformar numa casta. Então, tem essa guerra interna entre agentes e delegados que é complicado. Quando eu entrei, por exemplo, na UGI, o nosso presidente era um cara super gente boa, mas era um cara de direita, conservador e extremamente corporativista, né? Claro. E, assim, de uma disputa sindical da truculência mesmo, né? Ele cansou de se pegar no soco com o delegado. Então, era assim. A gente, quando nós entramos, que entrou uma turma, como eu disse, né, na polícia toda, que já tinha uma outra visão, nós acabamos elegendo, então, para substituir ele, o Quadros, que era o vice dele, que era um cara da esquerda, né, um cara que tinha uma visão, era afiliado ao PT. Então, a gente conseguiu oxigenar o sindicato, conseguiu dar um avanço, e vários sindicatos pelo Brasil começaram a discutir mais essa questão da sociedade para além do corporativismo, né? O que acontece, assim, não só pelo bolsonarismo, mas por esse perfil de mudança dos policiais mesmo, que entraram já antes, né? Primeiro que a maioria não quer nem saber de sindicato, né? Sim. Essa questão que houve na sociedade, vamos dizer assim, da uberização do trabalho, né? Claro. Que tu pega, por exemplo, as categorias que eram mais fortes, como os metalúrgicos da indústria automotiva, por exemplo, e dos bancários que faziam as grandes greves, né? Bancário hoje não tem mais funcionário de banco, né? É A verdade. maioria é CLT, a maioria dos serviços é terceirizado, quando não estagiários, então bancário mesmo não tem. Então, esfacelou a capacidade de luta dos sindicatos, né? Dos metalúrgicos também, né? Geralmente, os funcionários da Volkswagen eram tudo funcionários da Volkswagen, né? Os caras que faziam o pneu, que faziam as peças, que faziam o farol. Hoje não tem mais nada, né? É só meia dúzia operando os robôs que montam. Sim. Porque aí o parafuso vem de uma empresa, a lanterna esquerda vem de outra, o farol vem de outra, né? Então, e as polícias, assim, embora elas não tenham sofrido a uberização, mas reduziu muito os efetivos, né? E perdemos muitos direitos, porque essa visão, essa gurizada nova que entra, vem com essa visão muito capitalista, assim, né? Então eles não querem saber de discutir os direitos deles, são conservadores, tanto que eles perdem os direitos e estão aceitando, né? Porque a visão deles de preconceito com a sociedade é maior do que a própria preservação dos direitos, né? Então eles fazem uma atividade do sindicato. Eu sempre digo assim, quando nós entramos na polícia, o sindicato não tinha dinheiro, né? Então a gente vinha do interior do estado para as reuniões ou para as assembleias em Porto Alegre, a gente vinha, pagava passagem de ônibus do bolso, ou vinha com um colega de carro e dividia gasolina. Hoje o sindicato paga tudo e o pessoal não vem, né? O pessoal não acredita na luta por essa visão conservadora deles, né? E esse preconceito é clássico, porque sindicato é coisa de baderneiro, né? Então essa turma nova que tem entrado para a polícia vem com essa visão. E isso faz com que também em muitas eleições, a chapa mais conservadora venha a ganhar e pense só na questão corporativa, né? Então tem isso, sim, realmente a gente passou por um processo de avanço, né? E depois, eu acho que ali a partir de 2010, a gente vem num recesso já, desde 2010, num descenso, né? A nossa direção do meu sindicato, por exemplo, assim, ela consegue se manter porque eles usam a estrutura do sindicato para se manter ali, compra os caras, fazem coisa, como tem pouca participação, mas eles também tiveram que assumir uma posição mais conservadora também, né?
sim. em relação à classe assim, mais corporativista, né? Para se manter. Aham. Legal. E então, quem se envolve com o sindicato agora tem. Porque é a impressão que eu tô tendo, sabe? Mas eu não queria saber se é real isso, né? Quem se envolve com o sindicato agora é quem tá mais alinhado à direita, né? Tá se envolvendo porque é a maneira de conseguir a presidência e para lançar candidatura própria, né? Lançar candidatura própria política, assim, né? Para entrar na luta partidária. É É. real isso? Ou eu tô vendo as coisas de uma Não, maneira muito. tem, tem todos esses fatores, né? Tem alguns que vêm só pensando nisso, né? Por Uhum, exemplo, ali do meu pessoal do meu sindicato, ninguém se lançou a uhum, candidatura eleitoral, né? Principalmente o meu presidente, que é muito assediado, mas ali é uma que tem assim, uma questão muito sui generis, né? Porque que todo mundo, meus colegas, tudo dizem assim, mas o cara tá avisadinho, ele se elegeu de cuidar, ele não vai entrar nunca. Por quê? Sabe assim, quando tu entra numa candidatura eleitoral, a tua vida tá sim. esfacelada, né? Os caras investigam até quantas vezes tu vai no banheiro. Como o meu presidente tem muita coisa errada na vida dele, né? Inclusive internamente no sindicato, né? Aham, Então, se ele vir candidato, isso vai vir à tona e detona com a vida dele, tá? Por isso que ele não vem, não, que ele não gostaria de ser, né? Mas tem sim, tem muitos colegas que vêm pensando nisso, né? Eu te diria que, assim, vamos dizer, dos que disputam o sindicato, eu diria que assim, 30% vem pensando numa candidatura, né? uhum, Vamos ter dizer assim que 40% vem pensando em sair da função e arrumar um lugarzinho para ficar acomodado lá, sem trabalhar, sem correr risco, né? Ganhando o saláriozinho dele quietinho lá, sem fazer nada. E o restante vem porque acredita, assim, né, da necessidade de fazer as suas defesas corporativas, né? Então, de lutar pelos seus direitos, porque sabe que a gente está perdendo tudo, que se não tiver a luta sindical não vai conseguir. claro. Então, tem todos esses fatores, sim. E alguns dos que vêm aproveitando, já que estão lá, né, que foram para o sindicato, aproveitando o peso do sindicato com a candidatura eleitoral, e que veio essa onda bolsonarista que elegeu um monte de gente, né? Eles vão na onda mesmo, e muitos, assim, entendi, muitos nem são bolsonaristas, né? Sim, Eles fazem essa imagem porque rende voto, né? exatamente. Eu tenho Exatamente. aqui um ele é servidor penitenciário, né? O Uhum, cara, assim, o cara da Concepção é um idiota, assim, né? Mas é um idiota esperto, né? Se elegeu vereador, inclusive. Esse cara entrou para a SUSEP, eu acompanhei o concurso dele, aham. nunca entrou num presídio, foi direto para o sindicato, e era um cara revolucionário no sindicato, assim, né? Sempre tive uma boa relação com ele. Aí quando Uhum, veio essa onda bolsonarista, ele disse, tá, e agora que eu vou me fazer? Ele pulou para o outro lado e virou bolsonarista, mas ele não é bolsonarista coisa nenhuma, né? Mas pode ele faz crer. todo aquele discurso de ódio, toda aquela postura tipicamente bolsonarista, porque ele sabe que ganha voto com isso, É, né? tem que manter o eleitorado. É, e essa participação política, né, dos policiais, ela é sempre acompanhada por aprovação e reprovação, né? Alguns acham essencial e tal, e outros, pô, teve até aquela proposta, né, de fazer uma quarentena de 5 anos pro Sim. policial, né, após deixar o cargo. Mas o que que você pensa sobre a partidarização dos policiais, assim? Quais são os prós e contras disso? Não sei. Qual é o problema assim? Ó? Eu tive uma grande briga naquele processo internamente para falar discussão. Eu acho que Uhum, assim, ó, ou a gente defende a democracia ou não defende, né? Se defende a sim. democracia, pô, tu não pode regular. Aí diz, porque Uhum. a polícia tem poder, né? Mas qual é o Mas, poder que tem um agente de polícia, né? sim. Se tu for comparar o poder que tem agente de polícia com o poder que tem um médico, não tem Uhum. nem comparação. Tu vai proibir os médicos de ser candidato, Pois é, né? pois é. Se tu for comparar com outras categorias também, com professor, né? Qual é o poder que o professor tem, né? Sim, E tu vai comparar, vai proibir os professores de concorrer, né? Eu sou a favor que deixe concorrer, né? O, claro. o que aconteceu nesse processo?
É que esse medo do avanço bolsonarista fez com que a esquerda entrasse nessa onda de cara, né? Mas, assim, ó, a violência policial, ela não vem do policial, ela está na estrutura da sociedade, né? Sim. Aí teve um companheiro aqui que até é defensor público, dizia, não, mas porque a polícia não pode concorrer, porque quando eles vão lá que os professores fazem greve, eles batem nos professores. Eu digo, tá, mas quem é que manda bater nos professores? Exatamente. Assim, não, olha, é o governador do estado, que é político, Uhum. não é policial. Outra coisa, o poder dentro do parlamento, mesmo agora com essa onda bolsonarista que elegeu um monte de policiais, qual é o percentual na Câmara de Deputados Federais de deputados policiais? É uma minoria absoluta. Sim. Não deve chegar a 4%. Né? Tu Uhum. acha que esses aí têm poder de decidir dentro da Câmara? É, Até porque a maioria deles é relegado lá ao baixo clero. Né? sim. Uhum. Então, mas eu acho que tem que ter um controle. O que nós precisamos? Nós precisamos é ter controle na função policial por desregramento. Né? Nós temos aí assim, ó, policiais que tem 50 denúncias de violência policial, de assassinatos, e continuam trabalhando. Né? O policial Uhum. comete abuso, tudo bem, o policial cometeu o abuso, mas por que não acontece nada com ele? Porque o promotor não denuncia, o juiz absolve, você vai para a audiência de custódia, né? O policial mata alguém na periferia. O que o promotor diz? Ah, mas era uma zona de conflito. Tá, mas porque é uma zona de conflito para matar qualquer um. Pois é. Né? Então, o problema não está nos policiais, né? Então, o grande erro é esse, que se discutiu ali uma quarentena para os policiais não poder concorrer, né? Eleitoralmente, a cargos Uhum. eletivos, mas não se discutiu isso. A crítica que eu faço dentro do partido, eu sou filiado ao PT, né? Nos nossos 16 anos de governo, Lula e Dilma, não se discutiu desmilitarização das polícias, não se discutiu carreira única, não se discutiu independência das corregedorias, não se discutiu carreira única, não se discutiu ciclo completo de polícia. É uma coisa que eu critico assim, ó, por que nas academias de polícia é só policiais que dão aula? Né? Você vai dar uma aula ali de investigação policial, que na verdade é uma balela, porque só aprende isso na prática, tem alguma teoria, mas por que direito penal, processo penal, direito constitucional, direitos humanos, né, Uhum. sociologia, tudo isso tem que ser policial? Qual é a necessidade de ser um policial para dar uma aula de processo penal? Sim. Né? Então, Uhum. isso tem que acabar, né? Mudar os currículos das academias para que tu tenha, então, a cadeia de direitos humanos dada por pessoas da universidade, dos movimentos sociais, do movimento negro, e que tenha uma carga horária relevante. Nada disso se mexeu. Aí tu quer resolver o problema proibindo o policial de concorrer. Pois é. E aí quem é que vai Pois é. ser proibido de concorrer? Os agentes. Né? Porque os coronel lá, com 42 anos de idade, estão aposentados, Exatamente. cumprem os 4 anos e vão concorrer. Sim. Sim, sim, sim. E como eu digo assim, a vida inteira teve violência policial, desde o Capitão do Mato, né? E não tinha policiais parlamentares. Então a violência não está aí, né? É, Então é um grande equívoco, né? é Claro que verdade. precisaria, eu acho que precisaria se pensar num processo das limitações, por exemplo, é um absurdo, nós temos aqui a comandante Nádia, que é vereadora, é absurdo ela ir para a tribuna da Câmara de Vereadores com a farda de coronel da Polícia Militar. Né? Uhum. E ela se nominar a vereadora comandante Nádia. Bom, isso sim devia ser proibido. Bom, tu é parlamentar? Bom, tu é parlamentar. Tu não pode usar. Claro, tu até pode dizer que é ex-policial, mas tu não pode ir lá usar comandante Nádia, comissário Felipe como nome político. Né? Entendi.